Olá, eu gostaria de falar para você de um assunto muito interessante para te trazer vitória, bênção e conquistas na sua vida, sobre batalha espiritual. E o título desse vídeo é Jesus e a Batalha Espiritual. Eu quero usar como base o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 17 ao 20 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Batalha espiritual. Nós vivemos no mundo material, no mundo físico, mas esse mundo também ele é envolvido com o mundo espiritual, e neste mundo existem anjos e demônios. Anjos que fazem a vontade de Deus, realizam a obra de Deus e executam os planos do propósito debaixo da direção de Deus. E os demônios que fazem a vontade, os planos e o propósito de Satanás para através deles, destruir e tentar impedir a obra e o crescimento de Deus. E aonde que eles agem e trabalham? Eles agem e trabalham nos seres humanos, tentando afastar da fé, da presença de Deus, a colocar dúvida na palavra de Deus, incredulidade, trazer falsos ensinos, falsas instruções. E o resultado disso é uma vida pecaminosa, uma vida totalmente distanciada dos princípios de Deus, totalmente entregue ao paganismo e à imoralidade e ao pecado. O campo de batalha que o Satanás utiliza é a nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 10, onde ele começa a dizer sobre a batalha espiritual. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante, diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que a mente do ser homem é o campo de batalha, aonde Satanás entra com conselhos, com o orgulho, com a soberba, procurando levantar fortalezas, barreiras para impedir essa pessoa ter conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é somente intelectual, não. É o conhecimento de ter uma experiência, um encontro com Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo fala que andando na natureza humana, andando como homem na sua vida humana natural, ele não guerreava e não lutava segundo a capacidade humana, mas segundo o poder e a virtude que Deus concede. A sua graça, o seu poder e a sua autoridade que vem por intermédio do nome de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que o início da batalha e o campo de batalha é a nossa mente. E a nossa vitória começa quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, com aquilo que é positivo, não dando ouvido, nem procurando seguir ou acompanhar as filosofias, as políticas, as coisas desse mundo que vem totalmente contaminado com pessoas ímpias, mas procurarem ser iluminados pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito, que nos guia à verdade, como diz Jesus em João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro fato profundo também que o apóstolo Paulo declara sobre o Senhor Jesus Cristo é o seu poder e a sua autoridade. Em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, despojou os principados e potestade, triunfou sobre eles em si mesmo. O que é despojar? Deixar totalmente nu, desarmado. E o que é triunfar em si mesmo? É a figura de linguagem do soldado romano entrando
em triunfo na cidade após vencer uma batalha, onde ele trazia os guerreiros e os reis inimigos totalmente nus, as armas que eles venceram e os despojos que eles conquistaram para o seu reino. O Senhor Jesus Cristo, ele despojou os principados e potestades e entrou triunfantemente nas regiões celestiais, e nele nós somos muito mais do que vencedores, porque ele tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Outro fato interessante também, Hebreus capítulo de número 2, o apóstolo nos declara a seguinte palavra, Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Só o Senhor Jesus Cristo tem o poder e autoridade para nos livrar da morte, da servidão e das garras do diabo e nos conduzir à sua presença gloriosa e triunfante. O apóstolo João nos fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 8, ele nos diz assim, ó, 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, ele se manifestou, ele veio em carne, habitou entre nós, morreu no Calvário, ressuscitou e subiu aos céus para desfazer toda e qualquer obra do diabo. Então, o segredo da vitória espiritual, na nossa batalha espiritual, é a pessoa bendita e gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá poder e autoridade contra toda a força do mal, e nada nos fará dano algum se nós estivermos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo e conformidade com aquilo que ele estabeleceu. E como que nós adquirimos esse poder? Esse poder, ele vem, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder vem por intermédio do Espírito Santo de Deus, pela glória e a virtude desse Espírito Santo que habita em nós e nos reveste com poder e autoridade para vencermos as batalhas espirituais. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bendito é o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o poder e a virtude que liberta, que transforma e que traz uma nova vida e a vitória total e completa no campo de batalha espiritual que nós enfrentamos. O Senhor Jesus Cristo, então, ele declara para nós a maneira que nós atraímos esse poder, essa virtude para nós no campo de batalha, que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 28 e 29, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essas são as maneiras práticas que nós nos revestimos de poder e autoridade do nome de Jesus Cristo para vencer as batalhas espirituais e caminharmos triunfantes, sendo em todas as coisas muito mais que vencedores. Oração e jejum. Por intermédio do jejum, nós nos revestimos do poder, nos tornamos mais sensível à presença do Espírito Santo. Nós passamos a estar mais atentos às direções do Espírito e à sua graça sobre as nossas vidas. E a oração é onde nós utilizamos a autoridade do nome de Jesus Cristo, a autoridade para curar as enfermidades, para expulsar os demônios, para declarar a bênção de Deus em nossas vidas e para desfazer toda a obra do diabo que Jesus Cristo conquistou para nós, e por intermédio do seu Espírito Santo, ele manifesta em nossas vidas. O jejum me aproxima mais de Deus e traz a presença de Deus mais perto de mim, me revestindo e me enchendo com a virtude, a presença e o poder
do Espírito Santo. E a oração é a ação de colocar a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo em ação com virtude, repreendendo e desfazendo toda a ação do inimigo, para que possamos ter uma vida triunfante, conquistadora e vitoriosa na presença de Deus e diante desse mundo. Então, outro fato que nos chama a atenção também é que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17, diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O nome de Jesus Cristo é a autoridade que nós recebemos para expulsar os demônios, para que Deus faça milagres e maravilhas em nossas vidas. Mas para que esse nome tenha poder em nossas vidas, nós precisamos estar cheios da presença do Deus que glorifica esse nome. Quem é o Deus que glorifica esse nome? O Espírito Santo de Deus, que nos cela, que nos reveste e que age em nossas vidas. E os meios práticos para que isso se torne realidade é a oração e o jejum e a fidelidade na palavra de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 4, Evangelho de Lucas também capítulo 4, descreve Jesus no deserto enfrentando uma batalha espiritual e como que ele venceu ali a Satanás e as suas tentações. Ele estava em jejum, em comunhão com o Espírito Santo, e a palavra de Deus que estava na vida dele foi a espada do Espírito para derrotar o inimigo. Então aqui está a chave da vitória da batalha espiritual. Você sabe o que o inimigo faz? Ele fecha as portas, ele traz enfermidade, ele coloca desespero, ele traz desarmonia, ele atrapalha as famílias, os casais, colocando discórdia, briga, dissensão, separação, destruição. Ele potencializa os desejos e a concupiscência da carne, trazendo a prostituição, a glutonaria, a bebedice, a vaidade, o orgulho. Todas estas coisas ele potencializa para quê? Para afastar a pessoa do reino de Deus. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho transforma as nossas vidas, nos capacita a nascermos de novo, sermos habitados pelo Espírito e termos poder e autoridade contra Satanás e toda a sua força, e nada nos fará dano algum, que foi o texto de início desse vídeo. E principalmente algo glorioso, ter a certeza e a convicção que os nossos nomes estão escritos nos céus, quer dizer, somos eleitos, escolhidos e predestinados para sermos muito mais do que vencedores por intermédio de aplicar os princípios da palavra de Deus na nossa vida cotidiana, que produz batalha espiritual para todo aquele que deseja ser fiel ao Senhor, que pertence à obra do Espírito e que quer fazer a vontade de Deus. Ele jamais vai se deixar ser levado pelos pensamentos desse mundo, pelos ocultismos, misticismo, simpatia, pelas as palavras negativas, mas ele vai estar firmado, edificado e alicerçado na palavra de Deus, que é viva e fiel e permanece para todo sempre. E para concluir, é um texto muito conhecido sobre batalha espiritual, mas vale a pena ler para aplicar em nossas vidas, que é Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. É um conselho perfeito do apóstolo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalece no Senhor e na força do poder? Jesus deu a dica e o princípio: oração e jejum. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Discernimento espiritual, visão, sabedoria para compreender os laços e as artimanhas e os engodos que ele tenta lançar contra as nossas vidas, mas pelo Espírito Santo, pela força e o poder de Deus, nós discernimos, quebramos e vencemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ser firmado, alicerçado, perseverante. E estáis por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente que não lê, que não medita e que não aplica a palavra de Deus na vida, ele está totalmente vulnerável às investidas, aos ataques do inimigo. Ele está totalmente vulnerável também aos dardos inflamados do maligno, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra ela é tanto fortalecedora do escudo da fé, como a espada do Espírito, quer dizer, pela direção, pela virtude e o poder do Espírito para derrotar o inimigo. E diz mais: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o segredo da nossa vitória, nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Como? Oração, jejum, leitura e aplicação da palavra em nossas vidas. Estarmos atentos às investidas do inimigo. Estamos vivendo em tempos maus, em tempos difíceis e trabalhosos, como declarou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ou 2, onde os homens estão se apostatando da fé e dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Mas qual é a nossa chave da vitória? A palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e a direção do Senhor Jesus Cristo, passo a passo em nossas vidas, nesta campo de batalha, levando a nossa mente e o nosso coração a entender, se aprofundar e compreender a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada, porque só nela e através dela nós conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, vigiai em todo tempo, em toda oração e súplica, e estejais atentos, para que não venha descair da vossa fé, nem muito menos na batalha espiritual vocês venham ser feridos ou fracassados, mas venham ser firmes e constantes, e em todas estas coisas sendo muito mais do que vencedores, porque o maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo de Deus, que revestiu o Senhor Jesus Cristo com poder e autoridade para vencer as tentações, para vencer o pecado e ser triunfante sobre todas as coisas. O Jesus, ele enviou ele para as nossas vidas, para que também nós possamos vencer e ter a mesma vitória, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Medite mais nas Escrituras Sagradas, aplique o teu coração a conhecer o que Deus tem a declarar sobre batalha espiritual, aprofunde mais nesse assunto, e eu tenho certeza que a partir de hoje, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver, você vai estar usando as armas poderosas que Deus lhe concedeu para abrir as portas, para declarar a bênção, para alcançar promessa, conquistar vitórias e em tudo ser mais do que vencedor, porque fiel que prometeu, o qual também o fará, se você exercer a sua fé na palavra dele, que é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Que o Senhor Jesus Cristo peleje pela sua vida, lhe conceda a vitória em todo o tempo, e que a partir de hoje você venha tomar posse de ele te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada te fará dano algum, em o nome de Jesus Cristo. Amém.